no Encontros, nós vamos conhecer um trabalho social através do rádio. Nós estamos aqui numa rádio comunitária em Brasília, na região da Estrutural, Rádio Voz do Povo. Mas nos chamou a atenção o trabalho que o Zezinho, você que assiste o Papo de Graça, você que acompanha a VMV TV, deve conhecer, está fazendo aqui com esse povo. A gente vai conhecer o trabalho, a gente vai saber como isso é feito, mas também como cada um pode, a partir de uma iniciativa própria, a partir de uma doação de tempo, uma doação de um bom olhar, a doação de dons para as pessoas, pode fazer, ainda que aparentemente ou quantificavelmente seja pouco, mas quão grande e quão profundo esses trabalhos podem ser feitos. A gente vai agora no estúdio onde está acontecendo o programa, né? O programa acontece entre 1 e 2 da tarde. Vamos conversar com o Zezinho, vamos conversar com o Dilson também, mostrar um pouco sobre o trabalho. Tudo bem? Beleza, cara. Tudo bem. O Zezinho, deixa eu segurar a porta aqui pro Daniel entrar. Não, já deu aqui. O Zezinho é o nosso DJ aqui, né? Isso, DJ, operador de computador, operador de som, tudo. Zezinho, primeiro, me conta como é que começou esse programa. Como é que chama o programa? Programa Estrutura. Na Rádio Voz do Povo, que é uma rádio comunitária, não é isso? Em Brasília. Primeiro, eu queria saber como é que isso aqui começou. Bom, isso começou com um sonho que Deus colocou no meu coração, de assim que nós nos estabelecemos ali na Estrutural, que foi na como é que chama ali? Oh, meu Deus. Tudo bem, Cidade do Automóvel? Cidade isso, do Automóvel. Tá. Obrigado, Flávio. Então, foi o Dilson aqui. Isso. Então, desde aquela época que eu tenho sentido de me aproximar da comunidade. E eu cheguei pro Caio e falei dessa necessidade e dessa vontade de fazer. Ele falou, Zé, procura, vamos ver se a gente consegue botar uma rádio lá. O Caio falou isso pra mim. E eu procurar aqui, a Angélica, que é da Associação Viver, e que é a nossa caminhante lá, falou, Zezinho, tem um cara que eu conheço, que é dono de uma rádio ali, que a gente pode usar essa rádio. E eu vim aqui, o Reginaldo é o presidente da rádio aqui, e nós fizemos contato com ele, então abrimos um espaço aqui todos os dias, das 13 às 14, para fazer o programa. E quando eu trouxe de volta para o Caio falou, então vamos adotar esse caminho aí, vamos por esse caminho. Desde então nós temos 3 semanas, começamos no dia 7 de dezembro, e nós estamos aí nessas 3 semanas de todos os dias, das 13 às 14, fazendo o programa ao vivo com a rapaziada. Zezinho, o que me chama a atenção é que quando alguém tem a intenção de fazer, geralmente a gente vê isso, especialmente no meio religioso, fazer algo por alguém, o que se argumenta é que eu preciso de um grande veículo de comunicação, de uma rede nacional para que a palavra seja divulgada. Mas a gente vê que numa rádio comunitária, com uma penetração pequena e restrita a uma comunidade, né, o foco é completamente diferente. Afinal de contas, você está falando e focado em uma comunidade, em pessoas que você convive, em pessoas que você vê e sabe os problemas que estão acontecendo. Isso muda a sua maneira de ação, de atuação, até diante do microfone, a sua condição aqui do programa? Com certeza. Nós estamos dando um foco aqui extremamente social e a gente quer estabelecer realmente um vínculo com a comunidade. E o Reginaldo ficou impressionado, com 2 semanas de programa, ele veio me dizer que a comunidade já estava dando um retorno para ele, porque a gente não tem como medir a audiência ainda, por ser uma rádio comunitária. Mas ele, como presidente da rádio, ele anda no meio da cidade, ele é um cara muito político, e as pessoas vão falando, e o pessoal começou a falar do programa com 2 semanas apenas de programa. E começou a elogiar o programa. Por quê? Nós estamos dando um foco social. Nós estamos dando a voz do povo, não é à toa que essa rádio se chama Voz do Povo. Porque eu quero que ela se transforme, se ela não era, mas é a intenção nossa do Caminho da Graça, a intenção nossa do programa Estrutura, transformar esse programa na voz do povo. Onde as pessoas terão voz, nós vamos fazer entrevista com a comunidade, nós vamos dar voz aos presidentes de cooperativa, porque aqui nós temos 6 cooperativas, e nós sabemos que o maior problema social da Estrutural é o lixão. E o nosso foco vai ser com essas famílias e todas as famílias carentes que cercam aqui. Então o programa se divide em 2 partes. A primeira meia hora são notícias, e eu procuro não dar notícia de morte, de desgraça, nada disso. Eu procuro dar notícias informativas e notícias educativas. Então esse é meu foco. E a segunda meia hora eu entro com a palavra de Deus, que eu tenho destacado aqui no meu programa, que um dos objetivos principais de nós estarmos aqui é trazer o Evangelho, e é o Evangelho que nós conhecemos, que é o Evangelho verdadeiro. Para o seu filho, para você que está até mesmo na área de trabalho, mas não tem uma especialização, anote o endereço novamente.
Zezinho, o nosso programa tem como foco o humano, as pessoas, e eu queria, além da gente estar conhecendo o seu trabalho aqui, saber um pouco sobre você, sobre a tua específica motivação de estar aqui falando com esse povo, se doando esse tempo, né? Eu acredito que você não ganha nada para estar aqui fazendo esse programa. Onde nasce isso em você? Como é que começou isso em você? Você mora aqui na região, você se relaciona com o povo, como é que é? Então, eu moro no Guará, mas o nascimento disso... Caio tem um livro interessante que ele fala sobre o papel da igreja na sociedade. E não só o livro dele, mas muitos outros exemplos de vida de pessoas que fizeram realmente a diferença através do Evangelho. Eu entendo que o Evangelho, ele precisa sair das quatro paredes. E um livro do Caio que eu achei muito interessante quando eu li, que é o Sal Fora do Saleiro, fala muito sobre isso. Que nós precisamos salgar do lado de fora. E o Evangelho, a gente olhando como Jesus, ontem mesmo eu estava falando, dia 1º de dezembro, a minha palavra sobre o Evangelho foi como Jesus, como Deus semeou Jesus no meio dos humanos. Semeou na humildade, semeou na simplicidade e semeou na pobreza. Então ele é esse ser que andou entre os pobres e os humildes. E ele sempre, e se nós queremos seguir as pegadas, essa é a motivação, primeiro que Jesus, verdadeiramente, para mim, é a chave hermenêutica da palavra. Ele é a revelação. Então, seguindo as pegadas de Jesus e andando do lado de um cara igual o Caio, que nos estimula, nos ensina e nos mostra também, através da Fábrica de Esperança, que ele transformou uma comunidade carente, uma favela, através de projetos sociais. E isso, seguindo as pegadas de Jesus, a gente realmente é motivado a ir aonde está a necessidade. Agora, isso vai também um pouco no contrafluxo do que se estabeleceu como comunidade hoje em termos evangélicos e religiosos. Afinal de contas, geralmente isso é restrito a uma comunidade fechada, a uma igreja, né? Quando se fala em comunidade cristã, o que vem em mente, culturalmente falando, das pessoas é a igreja. São quatro paredes, como você falou, com uma placa escrito igreja, tal, com um pastor, aquilo tudo instituído, tal. Esse trazer a igreja para a comunidade povo, e como você falou, pulverizar Jesus no dia a dia, na vida das pessoas, não deixa de ser um contrafluxo daquilo que hoje se estabeleceu como via de regra. É um contrafluxo, e só para você ter uma noção, nós temos 83 igrejas cadastradas aqui pela administração. São 83 igrejas, não sei se... Na região aqui da Estrutural? Na região. Informações de um dos pastores aqui da cidade é que 70% da população da Estrutural são evangélicos. Tanto é que as características dos programas só toca música gospel o dia inteiro. Por quê? 70% do público que ouve a rádio e que mora aqui são evangélicos. Agora eu te pergunto, Flávio, aqui tem o maior índice de criminalidade do Distrito Federal. Prostituição infantil graçando aqui. Nós temos um índice de violência doméstica, que eu tive conversando com a diretora do CREAS, e ela falou que o índice de violência doméstica aqui é altíssimo. Que o evangélico está fazendo diferença. Então essas igrejas estão aqui, mas o que ela tem realmente trazido de diferença para essa comunidade? Então eu não vejo que exista isso. E a nossa proposta de chegada aqui é se miscuir com o povo, é de sentir o cheiro do povo. A gente anda nessas ruelas aí, nos becos, como o Diógenes botou umas fotos já outro dia, e realmente aqui é uma necessidade. Se você subir no lixão, e a gente vai lá fazer uma reportagem lá, você vai ver crianças, pessoas dividindo espaço com urubus. Então a carência social aqui é muito grande. E infelizmente a igreja evangélica não está fazendo diferença aqui. Não é porque a gente está falando contra, não. É só você ver os índices de coisas ruins que tem na cidade, com 70% da população sendo evangélico. Então o evangelho que está sendo pregado aqui não está fazendo diferença. Parece que a visão de evangelho cada vez mais está associada da prática do amor, do dia a dia, do convívio com a comunidade, com as pessoas que precisam experimentar de maneira prática na sua vida, no seu dia a dia, essa mensagem de Jesus. Você chega a ter algum tipo de relação com as igrejas locais? Elas apoiam, elas interferem, elas falam, já que você diz que aqui também toca muita música evangélica, imagino que programas evangélicos existam aqui na rádio também? O que mais roda aqui é programa evangélico. E ainda não tive oportunidade de me relacionar com a igreja evangélica aqui, ainda não tive. A não ser esse pastor, que foi numa conversa lá no Fernando da Bola, que é uma cooperativa que a gente está apoiando, e esse pastor estava lá, a gente acabou conversando, o Fernando me apresentou a ele, e nessa conversa, então, foi que ele me relatou que a família que fundou a Estrutural foi uma família evangélica, da denominação Assembleia de Deus, na década de 60 ainda, e daí surgiu aqui em volta do lixão, porque a Estrutural surgiu em torno do lixo.
E é uma coisa que é interessante, viu, Flávio? Por ter sido gerada em torno do lixo, a cultura do povo, a mentalidade do povo daqui é de lixo. Explica melhor isso para mim, como é que é? Ou seja, as pessoas não conseguem pensar como cidadãos, como pessoas comuns. Eles pegam dinheiro, por exemplo, eles ganham dinheiro. O lixo dá dinheiro para eles. De 20% a 30% da população da estrutural depende diretamente do lixo. É muita gente. Tem mais ou menos 2.000 catadores cadastrados. 2.000. Por trás desses 2.000 tem famílias, tem mulheres, tem crianças. Então, multiplica isso aí por 3, 4. Você vai ter 10.000 pessoas que vivem diretamente, fora os indiretos. Porque os indiretos, o que acontece com os indiretos? O produto daquele lixo é vendido para as fábricas de reciclagem. Então muitas pessoas dependem, talvez 20, 30 mil pessoas dependem diretamente do lixo. Quando eu falo cultura do lixo, é que a pessoa sente que ela não serve para nada, ela se vê como lixo. Então ela não sabe como gastar o dinheiro, ela não sabe valorizar o dinheiro, ela gasta com álcool, com drogas, com prostituição. Então ela se vê e ela se sente, você conversa com esse tipo de pessoa, com essas pessoas que vivem do lixão, elas não se valorizam. E elas veem que ninguém valoriza ela. Então, se nós chegarmos aqui trazendo proposta de valorização do ser humano, e outra, é um trabalho de formiguinha porque tem que mudar uma cultura de uma cidade, de um povo. Porque o povo trabalha assim e eles se tornam brutos. E infelizmente alguns deles irracionais, porque alguns deles matam. Há muitas brigas lá no lixão, há muitas disputas de território, eles matam uns aos outros e também eles estão prometendo fazer um levante aqui. Se o governo cumprir a promessa de tirar o lixão da estrutural e levar para Samambaia, diz que vai haver muito derramamento de sangue. O lixo virou uma indústria aqui, então? Virou uma indústria e nós temos que pensar socialmente o que fazer com essas famílias, treinar eles, capacitar, procurar inserir no mercado de trabalho os filhos. Então, um caminho que a gente poderia atingir essas famílias seria através das crianças. Então eu tenho um projeto, por exemplo, chamado Cidadão Mirim, onde eu vou procurar dar cidadania, aulas de cidadania, de disciplina, de hierarquia, dar curso de primeiros socorros, dar curso de gestão ambiental, de consciência ambiental, para você ver se você forma uma geração para mudar uma cultura. Porque as pessoas que já estão inseridas, os velhos, né, as pessoas, é muito difícil você chegar neles, tem que ter muita paciência, muito carinho, muito amor, e realmente é um trabalho de formiguinha, porque só a gente está com essa proposta que eu saiba aqui na Estrutural no momento. O que me chama a atenção é que numa cultura do lixo, como você falou, onde pessoas são exploradas e exploram, né, a pobreza, né, o lixo representa toda essa pobreza em todos os níveis, não só no financeiro, mas consequentemente também por conta disso no físico, no mental, no intelectual, no espiritual até. Há normalmente em situações como essa exploradores. Você falou da quantidade de igrejas que tem aqui na região. Não estou dizendo que todas obviamente são exploradoras, até porque eu sei que tem gente bem intencionada no meio, mas também tem aqueles que exploram essa condição de miséria até para manutenção do seu exercício de poder sobre o povo e a comunidade, enfim. Você sente que as crianças, as gerações que estão vindo, estão um pouco mais abertas para isso? Esses projetos que você tem, você acha que você tem como caminhar um pouco mais à margem de toda essa exploração, essa estrutura da pobreza que é instituída aqui, com um pouco mais de flexibilidade para trabalhar em cima da cabeça dessas pessoas? Com certeza. Só para você ter uma ideia, a Associação Viver, que já está aqui há mais ou menos uns 10 anos, que é da Igreja Presbiteriana, eles trabalham com 400 crianças. 400 crianças. E trabalham num turno contrário da escola. Os alunos que estudam de tarde vão para a associação de manhã, os que estudam de manhã vão para a associação à tarde. E lá eles dão aula de música, eles dão aula de canto, eles dão aula de dança, tem reforço escolar, tem toda essa coisa. Então eu acho que o caminho é atingir as crianças. Seria para você conseguir mudar a maneira de pensar de uma geração. Você criar uma geração que pense diferente. Não que a gente não vai trabalhar com as mulheres. Por exemplo, tem pessoas lá no caminho que trabalham com artesanato, que já me procurou. Então a gente quer abrir um leque de oportunidade. O empecilho que nós estamos tendo aqui agora é que a gente não conseguiu o que o Caio pediu. Zé, vê se você consegue arrumar um espaço para a gente construir uma base lá dentro. E hoje está muito difícil porque a cidade foi regulamentada há 2 semanas atrás. O governador oficializou a cidade estrutural. Ela existe oficialmente. E com isso vem a especulação imobiliária. Então o metro quadrado aqui já está R$1.000 já. Então, inclusive, eu tenho alertado o povo a que eles vão ser pressionados a vender suas casas barato,
porque vai vir gente aqui, porque é próximo demais do plano piloto. Então é um local extremamente privilegiado. Então, assim, a gente está preocupado com isso, a gente tem que pensar, ajudar a sociedade a encontrar, a comunidade a encontrar soluções e caminhos. Então nós estamos sendo um catalisador de ideias, um emulador de ideias, para que a gente possa refletir, trazer, marcar reuniões, entendeu? Junto com o povo, comunidade, as ONGs que tem aqui, como você falou, tem gente fazendo coisas boas. Eu creio que nós não somos os únicos. Agora, nós somos os únicos a pensar como uma unidade. Nós não somos melhores, nós queremos unir forças. Porque se a gente entender, se essa comunidade entender que nós temos o poder de mudar a nossa história, primeiro, exigindo dos governantes os nossos direitos, entendeu? Criando caminhos e soluções, apresentando soluções para que nós possamos mudar. Os jovens, a gente inserir mais cultura aqui. Não tem cinema, não tem teatro, não tem nada aqui. Então, a gente começar a apresentar através do esporte, da cultura, do lazer, da educação. E a gente pode fazer uma revolução, Flávio. Aqui tem como fazer isso. Eu acho que Deus deixou... Nós temos ali no Caminho da Graça um material humano riquíssimo. Nós temos profissionais de diversas áreas. No último culto lá do domingo, depois que eu preguei, 12 pessoas me procurou. E querendo ajudar. Professor, advogado, dentista, você entendeu? Então, de diversas áreas. E se a gente unir essa galera e trouxer para cá, nós já estamos com atendimento psicológico. Pra você ter uma ideia, a delegada que assumiu recentemente a delegacia da Estrutural, ela tem o coração muito voltado para a área social. E ela gostaria de que alguém ajudasse a delegacia, que é um órgão do governo, a cuidar das mulheres que são violentadas aqui, que não tem ninguém que cuida, a não ser o CREAS. Mas o CREAS é limitado, porque é um braço do governo. E nós vamos já entrar em contato com essa delegada através do Fernando, que vai apresentar a gente para ela. E a gente quer colocar nossos psicólogos à disposição da delegacia. Então, tá vendo? A gente fazer parceria com o próprio governo, com o CREAS, com o CRAS, com a delegacia, com a administradora. Zezinho, o que me chama a atenção em tudo isso é que normalmente quando as pessoas, por exemplo, param num farol e vem um menino pedindo dinheiro, o sentimento é o seguinte: sozinho não posso fazer nada, eu não vou resolver esse problema. Grande parte das pessoas, nas grandes cidades inclusive, principalmente, tem esse sentimento de lidar todos os dias com a pobreza, com a miséria, ao mesmo tempo que alimenta o sentimento de impotência, de que nada pode fazer. Você está mostrando que poucas pessoas, como você disse, podem ser catalisadores de ideias, de sugestões e até de movimentação em relação ao irmão, em relação ao próximo, e que isso não necessariamente deve passar por uma grande organização, instituição ou bandeira. Você sente que com esse programa de rádio, com esse trabalho que vocês estão fazendo, que ainda é pequeno diante da dimensão do problema, está se caminhando nesse sentido, inclusive na demonstração prática de que o amor de Deus, que a gente tanto fala, afinal de contas Deus é amor, né, se pratica na vida e num olhar como esse que você está nos mostrando aqui? Com certeza, Flávio, senão eu não estaria aqui. Eu realmente procuro viver aquilo que eu creio e também que prego e ensino. Porque eu venho ensinando e venho pregando e venho gritando isso para dentro da igreja evangélica há muitos anos. Há muitos anos que eu venho falando para a gente sair das quatro paredes. E com ações pequenas, Flávio, pequenas. Nós já estamos com 4 psicólogos, nós já estamos atendendo 20 mulheres e nós estamos com 4 psicólogas mulheres e 2 homens. Os homens estão atendendo os presos e egressos que o Fernando recebe lá na cooperativa dele. E nós estamos atendendo já 15 mulheres. E o Fernando falou: Zé, a hora que você quiser, que a gente puder abrir para a sociedade, para a comunidade em volta da cooperativa, tem mais ou menos ali 1000 crianças necessitadas. 1000. E isso em volta do Fernando, que não é estrutural ainda. É lá no setor de oficinas. Tem a cidade de automóveis, setor de oficina e estrutural, é tudo junto. E o setor de oficina é um divisório entre a cidade automóvel e a estrutural. Então, só no setor de oficinas tem mais de 1000 crianças necessitadas. Por exemplo, se a gente consegue montar um equipamento aqui, por exemplo, uma padaria comunitária, horta comunitária, são coisas pequenas que você consegue mudar a história do povo. E essas ações é voltada para o povo, é para o povo ir. O objetivo não é para o povo vir a gente.
É para o povo ir para a vida. Eu ia tocar nesse ponto, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Nada daqui é feito para que no fim diga, olha, já que fizemos tudo, agora faça isso, ou nos procure, ou vá ali, ou faça assim, ou assado. Apesar de existir, e eu imagino que tenham até uma preocupação de acompanhamento, até de manter as pessoas de uma maneira mentalmente e fisicamente, financeiramente saudável, né? Aquela história de dar a vara para as pessoas pescarem. Mas não existe nenhum interesse além nesse trabalho. Isso conflita com outras organizações, outras pessoas que porventura se aproximem, como a gente falou no começo, e entrem nessa indústria de pobreza, até por conta de outros interesses. É um fator que dificulta ou não? Com certeza. Agora, para você ter uma ideia, eu acho que eu só anunciei, se eu não me engano, nós estamos com 3 semanas de programa. Se eu anunciei 2 vezes o endereço da estação, foi muito. Porque o objetivo não é vir a nós, é ensinar a pessoa a viver. É jogar a pessoa para a vida, como Jesus fez com aquele demoniado de Gadara. Ao libertá-lo, Jesus não pediu que ele o seguisse de perto. Ele falou assim, o que está estabelecido no seu coração é o suficiente, vai e segue para a vida, vai para os teus parentes. Se a igreja evangélica não consegue acreditar no poder do evangelho, no poder transformador. Eu tenho um trabalho social? Tenho. O programa tem um cunho social? Tem. Mas a principal arma que eu estou usando aqui, que é poderosa para desfazer principados e potestades, é o evangelho. O evangelho desarma qualquer coisa. E eu acredito tanto no evangelho que ele vai entrar no coração das pessoas e as pessoas vão para a vida. E vão para os seus familiares, vão para o próximo, continuar a ser reprodutores daquilo que nós estamos implementando aqui. O objetivo não é encher o caminho da graça de ninguém. Eu sei que não é a intenção do Caio, não é a intenção minha. E o objetivo é de realmente trazer consciência, que cada um tome a sua decisão pelo evangelho e que siga para a vida, fazendo discípulos de outras pessoas. Influenciando que até, quem sabe, as pessoas que deveriam estar fazendo alguma coisa e, no entanto, não fazem, se preocupam com outros aspectos e outros pontos e tal. Você falou que o programa está 3 semanas aqui. Você já consegue sentir algum movimento nesse sentido? As pessoas se aproximam? Dá para perceber alguma coisa? Olha, ainda não dá. Eu tenho sido provado em algumas coisas. Uma vez eu fui fazer um trabalho no presídio e eles colocaram, sem eu saber, me colocaram com os piores presos da cadeia. Eu fui saber disso depois. E o cara, eu estava te testando. Nós estamos no horário das 13 às 14. Não é um horário bom. Não é um horário de melhor audiência. E outro dia até questionei com o presidente da rádio. Ele falou, não, vamos testar mais um pouquinho. Então eu sei que eu estou sendo testado. Mas aí surgiu um convite, por causa do programa, da gente participar de uma passeata que vai ter 15, 16 e 17 de dezembro. Vai ter uma passeata contra as drogas na cidade. Eu já fui convidado para participar, subir no palanque com as pessoas do movimento e trazer uma voz, então, para a comunidade. Então, isso já é reflexo do programa e da seriedade que o cara está vendo que nós estamos aqui e da proposta séria e verdadeira de ajudar a sociedade, a comunidade, e não fazer barganha com ela. É de apresentar proposta que realmente mude a sociedade. A gente sabe que a comunidade é lembrada, especialmente pelos políticos, somente em época de eleição, né? Não existe, ou é muito raro, uma aproximação, um apoio político para justamente sanar essas dificuldades, enfim, acompanhar e caminhar junto com eles. Os religiosos, você há pouco disse, também não se aproximam, pelo menos como deveria. Você sente essa carência muito grande na cabeça das pessoas, em necessidade de serem acolhidos e serem amados. Isso acaba sendo um fator de aproximação tua com as crianças, com as mulheres, os trabalhadores aqui também? Com certeza. No dia que eu levei o Diógenes lá na Associação Viver, as crianças queriam entrar no carro. Entrou umas 20 crianças no carro que nunca tinha visto um Jeep. E o Diógenes abriu a porta, então elas te tocam. Elas querem ser tocadas. Então há uma carência de amor, sabe? Há uma carência de afeto. Há um vácuo tremendo, porque nós somos egoístas. Nós nos tornamos uma sociedade egoísta. Você pode ver que o consumismo está dentro da cidade. Apesar de ser uma cidade carente, mas o consumismo é graça. Então as pessoas têm perspectivas de ganho, e às vezes ganho fácil. Como você falou da política, aqui é setorizado. Cada setor da estrutural é dividido entre partidos. Essa gleba aqui é minha, essa gleba aqui é minha, esse pedaço aqui é meu, do PT, esse pedaço é do PSDB, esse pedaço é do PMDB. É desse jeito. Para vir para trazer benefícios para a sociedade, não vem. Mas para trazer votos na época de eleição, eles vêm porque há uma barganha. E o povo se vende.
infelizmente, porque é o papel que eles têm de troca. Às vezes é um pouquinho de tijolo, às vezes uma telha, às vezes, sabe? Então eles trocam o voto por conta disso. E uma das propostas, sem querer tocar em partidos, em pessoas, mas é trazer uma consciência política. Nós temos há 4 anos da próxima eleição para o Distrito Federal. E eu quero também que esse programa se transforme nessa voz de consciência, de saber em quem votar, não vender o seu voto, não negociar o seu voto, mas votar com consciência naquelas pessoas que realmente pensam na comunidade. E tem pessoas daqui de dentro que pensam, por que não votar nelas? Porque as pessoas que a comunidade vota são pessoas de fora. Vamos levantar a gente da liderança aqui, os líderes comunitários, e a gente começar, sabe, a regimentar esse exército, a pensar... Ô Flávio, dá pra gente fazer uma revolução política, espiritual, em todos os sentidos, social. Não é à toa que para muita gente é interessante manter a pobreza, né? A gente vive numa sociedade, não só pobreza financeira, mas a pobreza cultural, pobreza de olhar, espiritual. É interessante para poucas pessoas que fazem a questão de várias maneiras, em níveis diferentes, alimentá-la, né? Mas até diante disso, Zezinho, eu queria saber agora, enquanto você fala aqui, eu estou pensando nisso também, e para você? Eu falei que você não ganha nada para fazer aqui, mas imagino que você deve ganhar muito fazendo isso aqui. Que significado isso tem para você, tem tido? Eu lembro quando o Caio lançou a proposta do Disque Paz, que ele chamou as pessoas para ajudar, ele falou assim, você pensa que você vai ajudar as pessoas? Você será ajudado. Então, Flávio, com toda certeza o meu ganho aqui é enorme. Eu sou aposentado, graças a Deus tenho o meu salário, não dependo de terceiros para viver. Isso aqui não é o meu ganha-pão e tudo que eu faço no caminho também. Mas a satisfação, o prazer, o gozo que eu saio daqui todos os dias, com a minha alma lavada, sabendo que pode ser 1 ou 2, que a gente sabe que o horário é difícil, o programa está começando agora, mas se uma pessoa, Flávio, eu estou falando sério, se uma pessoa ouvir e acolher no coração a mensagem do Evangelho e der razão a Deus, já estou satisfeito. Esse é o meu retorno e jamais colherei alguma coisa aqui. O meu retorno será nas regiões celestes, o meu retorno será eterno, mas só de saber que o Evangelho está sendo semeado em boa terra, em corações carentes, em corações doídos, em corações humildes, só de saber que esse Evangelho verdadeiro, e eu falo verdadeiro não porque nós sejamos verdadeiros, o Evangelho é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós somos relativos, mas o Evangelho não pode relativizar e a gente não pode brincar com essa mensagem. Não pode. E tem uma coisa que eu levo a sério, é a mensagem do Evangelho. Então o retorno, a satisfação pessoal, eu durmo com a minha cabeça tranquila. Porque eu sei que, por exemplo, quando eu aposentei no quartel, como publicou no Diário Oficial, inativo. Eu sou inativo para a sociedade como profissional, mas eu não sou inativo para o reino. Eu estou em atividade, em plena atividade. E como esse permitir desse fluxo do amor por nós que acaba vazando para quem está perto, em atitudes como a sua também, né, nos edifica, nos faz melhor, nos muda o olhar e aí a gente a partir do vínculo do amor, estabelece essa relação com Deus diária, prática na vida e não tem como fugir disso. O ganho é imensurável, e é maior do que qualquer dinheiro. Que bom, eu vejo, apesar dos seus óculos escuros, eu estou vendo através dele o brilho nos seus olhos em fazer isso. E eu fico feliz em estar mostrando isso para todo mundo. Eu queria até para a gente encerrar, Zezinho, que você, de repente, quem é de Brasília e está vendo o Encontros agora e está nessa região e tal, se puder contribuir com alguma maneira, enfim, existe alguma maneira, existe algum e-mail, até trocar experiências contigo, enfim. Para o pessoal da comunidade da palavra da graça, Caminho da Graça, vocês podem me procurar diretamente lá após os cultos, lá na reunião, ou quarta-feira ou domingo. Tem o e-mail do Caminho, que é através do Chico, né? Vocês podem entrar em contato com o Chico. Tem o meu e-mail pessoal, jlrestauração, sem cedilha e sem acento, @gmail.com. Vocês podem estar fazendo contato pelo meu e-mail e também no site do Caminho da Graça tem os meus telefones, os 2 telefones que eu tenho. Então vocês podem estar entrando em contato. Qualquer ajuda, seja ela financeira, seja ela oração, seja ela presencial, seja ela através de um dom natural, um dom adquirido, que é uma profissão, qualquer ajuda para essa comunidade, você não estará ajudando nem a mim, nem o Caminho da Graça. Você estará ajudando o Evangelho e a si próprio.
Será que não está na hora da gente parar de ficar discursando sobre o amor, sobre Deus? Você que está vendo mesmo a gente, de repente é de Brasília ou não, mas que pelo menos sirva de reflexão para a gente parar com essa história de ficar discursando, botando na camiseta Deus é amor, eu frequento tal igreja ou tal religião, e esquecer dessa dimensão prática que cria vínculos entre pessoas e que mostra para o necessitado, para o outro, que Deus de fato é amor. Que outra maneira, além dessa execução do que Jesus nos pediu para que fôssemos pregar o Evangelho, que outra maneira melhor de pregar o Evangelho a não ser abraçando e acolhendo seu irmão dentro das suas necessidades e, claro, dentro das suas possibilidades. É o que você está fazendo aqui. Eu fico muito feliz de estar acompanhando, grato. Obrigado por nos receber aqui, viu? Eu que te agradeço, quero agradecer o Caio também, que te liberou para estar pedindo você para estar fazendo essa matéria. E que essa matéria se transforme, seja uma sementinha, se transforme em grandes árvores e que nós realmente possamos juntos fazer a diferença. É difícil você dizer pela pessoa, mas conhecendo e andando com o Caio nesses 5 anos que eu tô de 2005 a 2011, 2006 a 2011, eu sei que, sem ele se expressar diretamente com essas palavras, mas eu sei que é um sonho do Caio, de que as pessoas do caminho realmente façam a diferença, porque essa é a intenção do Evangelho e essa é a intenção de tudo aquilo que ele tem ensinado pra gente e vivido também. Então eu sei que é um sonho que está no coração do Caio, que é realmente todo mundo se envolver nessa obra do amor. E o convite do encontro nosso das estações a nível nacional foi um convite do amor. A gente não vai voltar para o primeiro amor porque a gente nunca amou, mas o convite é para começar a amar. Então abre o seu coração, vem estar com a gente nesse projeto que é grandioso, porque é o projeto que nasceu no coração de Deus. Eu te convido então. Obrigado, Zezinho. E obrigado, valeu. E obrigado você, junto com a gente aqui no Encontros. Espero que você tenha cultivado essa sementinha que o programa de hoje trouxe. Pensa nisso e traz isso para a prática da sua vida, para o seu dia a dia, até para você refletir até que ponto você está sendo útil aí nesse teu ambiente, na tua comunidade, de que maneira você está sendo útil ou pode ser, tá bom? O Encontros fica por aqui, semana que vem tem mais aqui na Vem VTV. Um abração e até lá.